Temos aqui o relato de quando um anjo se dirigiu aos pastores que estavam próximos a Belém. A Bíblia menciona diversas vezes o aparecimento de anjos e já tem havido alguma iniciativa em tentar entender como são os anjos, que hierarquia pode haver entre as diversas menções que são feitas na Bíblia, e nós podemos ver menções que são classificadas por muitos entre serafins, querubins, dominações, tronos, principados, potestades, virtudes, anjos e arcanjos. E há quem queira então estabelecer uma hierarquia entre estes, mas havendo sempre alguma diferença. Uns acham que uns estão mais acima, outros mais abaixo nessa hierarquia. Mas o fato é que a palavra anjo significa mensageiro, enviado. A menção a anjos revela sempre a iniciativa de Deus com um propósito. E nós gostamos bastante da menção no livro dos Salmos, capítulo 34, verso 7, quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E como isto nos traz segurança, a segurança de que Deus tem os seus mensageiros que nos livram nos momentos oportunos. Mas é interessante notar também que a menção a anjos é muitas vezes identificada como menção ao próprio Senhor. E a gente vai ter em alguns dos textos que estaremos destacando a oportunidade onde é um anjo que é citado como aparecendo a um dos servos de Deus, e ao mesmo tempo é o próprio Deus quem fala. É o próprio Deus que se mostra presente nessa ocasião. Mas um anjo é enviado sempre com um propósito. Gostaríamos de destacar, em primeiro lugar, a conclamação à obediência. Nós temos em Gênesis capítulo 22, o momento quando um anjo aparece a Abraão. E é exatamente naquele momento quando Abraão está para sacrificar ao seu filho Isaque. Deus havia dito a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência seria numerosa como a areia do mar, mas acontece que o tempo vai passando e esse filho não chega, e então Sara sugere a Abraão: eu já sou idosa, então tenha filhos com a minha serva. E Sara entrega Agar para que Abraão tenha filhos através de Agar. Era uma prática que era utilizada naquele tempo. Se uma mulher não podia ter filhos, a sua serva, como a prestação de um serviço, teria filhos para ela. Sara então dá esse jeitinho na promessa de Deus, para o cumprimento da promessa de Deus. E sendo que Abraão aceita esse jeitinho, no entanto, esse não era o propósito de Deus. E quando Abraão aceitou aquele jeitinho, ali estava implícito que Abraão não estava confiando totalmente que Deus iria tomar as providências. Abraão estava também dizendo que estaria pronto a agir do seu modo, ao invés de agir no modo de Deus. Deus já havia dito que Sara haveria de dar à luz, e Abraão desobedece a Deus. Então Deus o põe à prova e pede que ele sacrifique a seu filho Isaque. E Abraão então agora, crendo que Deus há de prover uma maneira, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, e ele então segue com Isaque, e no momento que Isaque pergunta: meu pai, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E então Isaque responde, Abraão responde:
Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E exatamente naquele momento, quando Abraão está para sacrificar a Isaque, é que nos versículos 11 e 12 de Gênesis 22, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aqui é um dos locais onde nós vemos que a citação é de que um anjo é que falou, mas na sua palavra, o que ele diz é: não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora, a orientação para a obediência. Há um outro momento no Antigo Testamento em que um profeta que é conclamado para amaldiçoar o povo de Israel, para que o povo de Israel não vença na batalha. Balaque, que era rei entre os moabitas, chama Balaão para que Balaão então amaldiçoe o povo de Israel. O povo de Israel que tinha sido vitorioso em batalhas na tomada da terra prometida, e agora Balaque quer que com aquela maldição ele possa ser vitorioso contra o povo de Israel. E ele chama Balaão, e Balaão então, depois de ouvir o que Deus tem a dizer, mas tudo indica que ele se dirige a Balaque, vai em direção a Balaque, apesar de Deus ter dito: você vá, mas você vai dizer somente o que eu lhe disser. No entanto, Deus que conhece os corações, a Bíblia não identifica exatamente o que ia no coração de Balaão, mas o que é certo é que um anjo do Senhor aparece no caminho para impedir que aquilo que era o seu intento, porque Balaque tinha dito a Balaão assim: olha, se você amaldiçoar o povo de Israel, eu lhe dou o que você quiser. Ele já tinha enviado presentes para Balaão, mas agora ele diz: olha, o preço quem vai dizer é você. Então, no seu íntimo, Balaão, embora tendo recebido de Deus a recomendação de que fosse, mas que dissesse somente o que Deus lhe transmitisse, mas tudo indica que Balaão estava indo com mais interesse no que ele haveria de ganhar. E então um anjo é enviado. E então em Números 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. E a gente sabe o restante da história. Um anjo se interpõe, e aquela jumenta vê o anjo, mas Balaão não vê o anjo. E então aquela jumenta fica evitando o caminho, tentando evitar de passar diante daquilo que está vendo. Mas Balaão não vê, e então surra a sua jumenta por 3 ocasiões, até que a própria jumenta fala a Balaão. A jumenta diz: olha, eu não sou a tua jumenta, que te levou sempre para todo lugar? É comum eu agir do jeito que estou agindo? E Balaão diz não. E naquele instante são abertos os olhos a Balaão, e ele vê o anjo do Senhor com a espada em punho, para impedi-lo de seguir adiante com aquele intento no seu coração. Um anjo que foi enviado para que pudesse haver o aprendizado para a obediência. A gente vai ver no final da vida de Balaão, que Balaão terminou caminhando na direção, embora ele não pudesse amaldiçoar a Israel, mas ele sugere a Balaque. O texto bíblico leva a entender de que Balaão sugere a Balaque, que Balaque faça com que as mulheres moabitas comecem a atrair os israelitas,
para que estes se casem com elas, para que estes adorem aos deuses delas. E com isso a ira de Deus se acenda contra o povo, e que então Balaque possa, por meio disso, então conseguir ser vitorioso. Embora esse tenha sido o intento de Balaão, mas o final de toda essa história é que Deus dá a vitória a Israel. Mas um anjo é enviado também, quando os servos de Deus são chamados a uma dedicação de vida, a uma entrega de vida, a atender a um propósito de Deus. Gostaria de começar com o exemplo de Moisés, de quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente, no meio de um arbusto, uma sarça está aparentemente queimando, existe fogo ali, mas aquele arbusto não se consome. E então em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 6, nós lemos: apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aqui nós temos mais uma menção em que é citado o anjo de Deus, e depois o próprio Deus é quem fala e se identifica dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a gente sabe o que é que então foi pedido de Moisés, que foi entregue como missão a Moisés, é que ele fosse o instrumento de Deus para a libertação do povo do cativeiro no Egito. A gente sabe também que Moisés tentou evitar esse chamado, tentou escapar desta missão que lhe era entregue por Deus, e até que finalmente, e é interessante notar, lembro de uma mensagem do pastor Ed René Kivitz, que apresenta como nós temos necessidade de pessoas, como nós temos necessidade de relacionamentos, porque Deus disse para Moisés: vai e liberte o povo do cativeiro no Egito. Mas Moisés de repente: não, Senhor, manda outro, porque não sou eu. Aí Deus vai e diz: olha, joga a tua vara no chão. E ele vai e pega a vara e joga no chão, e se transforma numa serpente. E agora ele diz: pega a serpente pela cauda, e ele pega aquela vara aquela serpente, e a serpente volta a ser uma vara. Mas Moisés diz: não, Senhor, ainda assim não. Embora Deus dissesse: olha, sou eu que estou falando contigo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí Deus diz: coloca a tua mão dentro da tua túnica. E ele coloca, e quando tira, a mão sai leprosa. E ele diz: coloca novamente, e quando tira, a mão está sã. Mas Moisés diz: não, Senhor, manda outro. E aí Moisés diz: mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Aí Deus diz: então Arão, teu irmão, ele vai contigo, e você fala para ele, e ele fala para Faraó. E aí, com a presença de Arão, aí Moisés diz: então está certo, Deus, eu vou, não? E como nós precisamos de relacionamento, como nós precisamos de pessoas, como nós precisamos ter com quem compartilhar, como precisamos do apoio um do outro. Isso quando temos esse apoio. Quando é no sentido contrário, então não é tão bem-vindo. Nós temos um outro exemplo de um chamado assim, por meio de um anjo.
É quando Gideão é convocado para liderar o povo contra os midianitas. O povo já está estabelecido, mas as nações ao redor continuam lutando contra Israel. E no caso, os midianitas que vinham no momento da ceifa, depois que Israel ao longo do ano todo preparou o terreno, fez o plantio, e quando chega na hora da colheita, então vinham os midianitas com um exército numeroso e tomava tudo. E então Gideão se antecipa um pouco e colhe, talvez um pouquinho antes do tempo, e ele está malhando o trigo no lugar onde as uvas eram pisadas, num lugar onde talvez não fosse esperado que ele estivesse ali malhando já o trigo. E então o anjo do Senhor aparece a ele. Juízes 6:11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. E naquele instante o anjo então diz: vai nessa tua força, e tu serás vitorioso contra os midianitas. O anjo conclama Gideão a liderar o povo na batalha. Gideão é outro que tenta fugir. Gideão arranja 1000 justificativas. Não, eu sou de uma pequena tribo de Israel. Eu sou de uma pequena família dentro dessa pequena tribo. Ainda mais, eu sou o irmão menor dentro da minha família. Então eu sou a pessoa menos indicada para estar liderando o povo. Mas Deus é que estava chamando, Deus é que estava entregando a missão a Gideão. E então a gente conhece o restante da história, quando Gideão consegue reunir 32.000 soldados no exército de Israel. Mas o exército dos midianitas é numeroso como a areia da praia. A quantidade de camelos que o exército tinha para o seu ataque e para o transporte da carga era incontável. E aí Deus diz: tem muita gente com você, que voltem os que estiverem com medo. E então daqueles 32.000, 22.000 voltaram, e só 10.000 permaneceram com Gideão. Mas Deus diz: ainda tem muita gente, Gideão, leve o povo, o exército, para beber água no rio, e aquele que levar a água à boca, ao invés de se abaixar para beber, então esse é o que vai com você para a batalha. Talvez Gideão pensou: eu creio que vai ser a maioria, eu devo ficar aí com uns 9.000 pelo menos. E de fato apenas 300 levam a água à boca, e Deus diz: agora o tamanho está certo, para que vocês saibam que sou eu que vou fazer. Porque quando Deus chama, Ele é que age, Ele é que faz então o que está fora do nosso alcance. Nós fazemos o que está a nosso alcance, e Ele faz o que está fora do alcance. E com 300 homens, Gideão então expulsa os midianitas. Deus chama e envia os seus anjos com este propósito. E em tudo isso que ele faz, ele está no desenvolvimento de um plano maior. Deus tem um plano maior para toda a humanidade, e ele está desenvolvendo esse plano. E então, quando ele conclama alguns à obediência, quando ele chama para uma missão, quando ele entrega uma responsabilidade, é porque ele tem um plano maior que está em desenvolvimento. E então, ao enviar o anjo, ao enviar o mensageiro, ele está tomando a iniciativa, ele está tomando a iniciativa de realizar algo que é para o nosso bem. Muitas vezes a humanidade caminha na direção de que é preciso que eu faça alguma coisa para que Deus venha a conhecer a minha necessidade, qual é o meu pedido, para que Ele possa atentar para o meu pedido. É preciso que eu me empenhe, que eu me sacrifique, para que Deus então tenha um pouco de misericórdia e de compaixão.
mas nós vemos que é Deus que envia o seu anjo. É Deus que toma a iniciativa, Ele sabe as nossas necessidades, Ele provê aquilo que é necessário, e Ele tem um plano em desenvolvimento, e Ele está trabalhando pela concretização desse plano. No texto que nós lemos no início, nós temos que está chegando o momento principal desse plano maior de Deus. Um plano que é anunciado de Gênesis a Apocalipse. No livro de Gênesis, assim que o homem peca, Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já tinha desenvolvido o plano de salvação. Ele já tinha apresentado até mesmo antes qual era o seu propósito, porque Ele cria o homem e o coloca num jardim, onde o homem poderia ter tudo de que precisasse. O propósito de Deus é o nosso bem. Ele nos criou para que nós pudéssemos estar praticando tudo aquilo que faz parte do seu propósito para nós. O pecado é quando nós abrimos mão desse seu propósito e agimos da nossa maneira, achando que a nossa maneira é melhor do que a maneira dele, achando que a nossa maneira vai nos trazer frutos melhores. Foi isso que Eva fez. Eva achou que ao provar daquele fruto, ela estaria numa condição melhor, tanto porque aquele fruto parecia ser um fruto saboroso, o fruto da árvore que Deus disse: dessa árvore vocês não comam. Mas a serpente tinha dito: se você comer, você se tornará como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva pensou que do seu jeito seria melhor do que do jeito de Deus. Isso retrata a nossa condição. Sempre que cometemos um pecado é porque achamos que vamos tirar mais proveito disso, de que o resultado será melhor para nós. Mas os propósitos de Deus é que são o melhor para nós. Ele nos criou com o objetivo de nos entregar o melhor. Por isso é que a Bíblia começa num jardim e termina num jardim. O propósito de Deus continua de que nós possamos estar vivendo com um relacionamento com Ele por toda a eternidade. E então, no relato que fizemos no início do culto, que lemos no início do culto, nós temos o momento principal desse plano. O momento quando Ele envia o próprio Filho ao mundo. E os anjos estão então, podemos dizer, em polvorosa. Estão em atividade máxima. Nós temos no relato bíblico que um anjo aparece a Zacarias, o que seria o pai de João Batista, e já era idoso, sua esposa era idosa e não tinha filhos, mas o anjo vem e promete que o anjo se dirige a Maria, mas o anjo diz que agora, tendo concebido pelo Espírito Santo, está grávida. E José então nota que Maria está grávida, só que eles não tinham ainda coabitado. E então um anjo aparece a José e diz: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E anuncia que essa criança deveria receber o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz o anjo. Anjos estão sendo enviados para anunciar este momento que é o mais importante desse plano que Deus vem desenvolvendo ao longo da história. E agora, um anjo aparece aos pastores e anuncia aos pastores de que a salvação, a possibilidade de perdão, agora tem a possibilidade de se tornar habitação do Espírito de Deus, tem a possibilidade de receber o necessário para que o desenvolvimento da sua vida
seja de acordo com os planos de Deus, que ele possa então ser conclamado à obediência, como anjos se revelaram dessa forma no passado. Que ele possa ser também participante desse projeto de Deus, que ele possa ser participante daquilo que Deus tem para ser feito, da mesma maneira como anjos tinham se referido a servos de Deus no passado, conclamando-os ao envolvimento no seu plano. Agora nós chegamos para os nossos dias, e então Deus continua requerendo de nós obediência, e a obediência como resultado da fé de que o jeito de Deus é melhor do que o nosso jeito, a fé de que quando tentamos escapar daquilo que é a ordem de Deus, é pior para nós mesmos, da mesma maneira que tanto Eva quanto seu esposo Adão são expulsos do paraíso em função do pecado. Eles abrem mão daquilo que Deus tinha como propósito, por achar que o seu jeito era melhor do que o jeito de Deus. Hoje, nós temos a palavra de Deus. Deus é tida como um livro arcaico, um livro que já tem 2000 anos, que interesse a gente pode ter em lê-lo? Agora, quando falam de Sócrates, de Platão, outros pensadores antigos, a palavra deles é importante, mas eles são anteriores a Jesus Cristo. No entanto, esses pensadores, sim, têm alguma coisa de bom, embora tenha já um tempo bastante longo. A palavra de Deus é tida como para alguns que não têm preparo, e então que possam ser enganados, possam ser iludidos por uma palavra que não é tão importante. Mas esta palavra tem atravessado os séculos, é o livro mais lido do mundo. Grandes pensadores do mundo têm se levantado para ressaltar a importância do que ela contém, do que ela representa. Nós temos visto inclusive pessoas que se levantaram, grandes pensadores, que se levantaram contra esta palavra, mas que ao examiná-la tiveram que se render. Ao examiná-la, tiveram que concluir que só pode ter vindo do Ser Supremo, o Eterno, aquele que criou céus e terra. A ciência muitas vezes tenta desfazer desse livro, tentando mostrar que aquilo que a natureza apresenta é diferente daquilo que a palavra de Deus apresenta. Mas no final das contas, a ciência tem que se render ao fato de que o que a palavra mostra é aquilo que a ciência vem e chega a comprovar. A gente volta atrás e diz, não, não é bem assim não. Agora a gente descobriu que tem algo mais por trás que a gente não conhecia, a realidade tínhamos como convicção. E a palavra permanece. E esta palavra tem sido base para os relacionamentos humanos, e tem sido base de uma forma construtiva. Nós estamos vendo no mundo escritos que têm sido interpretados de uma maneira destrutiva, e que buscando fazer aquilo que entendem ser a vontade do seu Deus, trabalham destrutivamente, contra si mesmos e contra o próximo. Mas a palavra de Deus é aquela que diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que lhe vem para fazer o mal, faça o bem. Se alguém bate na sua face, dê a outra para que seja batida também. E aí alguém diz, epa, peraí, tem até aquela história do homem do crente, né? Que um colega, né, naquele tipo de brincadeira, aspas, né, vem dar-lhe um tapa
disse que você tem que dar outra. E aí aquele crente prontamente mostrou a outra face. E aí o amigo foi, deu-lhe outra do outro lado, né? Foi ele terminar de dar e levar um direto no rosto. E aí disse, ué, que é isso? A Bíblia não diz para você dar outra face? E então o crente disse, mas a Bíblia não diz o que é que a gente pode fazer depois. É claro que isso em tom de brincadeira, né? Mas o princípio é aquele de que ganhamos mais fazendo o bem do que fazendo o mal. Olho e dente por dente, já temos dito, né, que acaba quando tiver todo mundo cego e banguelo. Um fura o olho do outro, o outro fura o olho do primeiro, o outro arranca o dente do primeiro. Na nossa família. Palavra de Deus como base daquilo que é o propósito que Deus tem, e a palavra é revelação de Deus. Anjos foram enviados com revelações de Deus, falando dos seus propósitos, falando daquilo que cabe a cada um de nós. Temos já estudado o livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, e esse livro apresenta de como devemos nos colocar à disposição para nos unirmos a Deus naquilo que Ele está fazendo. E Ele é quem toma então as providências, Ele é que cuida, Ele é que guia, Ele é que abre portas, Ele é que fecha portas, de tal maneira que a sua vontade seja feita. Tenho na experiência de ministério a clareza de como Deus vai agindo sem que a gente perceba, e só depois é que a gente olha para trás e vê como Deus estava agindo. Quando me dispus a me colocar nas mãos de Deus para aquilo que Ele quisesse, Ele já tinha me feito o chamado para o ministério 17 anos antes. E eu dizia para Ele, Deus, eu estou à disposição. Mas Deus foi encaminhando a minha vida, abrindo portas e prestei concurso para a aeronáutica, passei 8 anos servindo na aeronáutica, até que quando parecia que Ele estava abrindo portas para que encaminhasse a quadro de quem participava, era um quadro temporário de 8 anos, aí Ele fechou portas. E tudo apontava na direção de que poderíamos permanecer, e eu pensava, talvez Deus esteja me dando a condição de poder me aposentar cedo e me dedicar ao ministério. Mas aí, portas foram fechadas, e outras portas no caminho também pareciam ter se fechado, até que eu disse, Senhor, está tudo nas tuas mãos, estou pronto para o que tu quiseres. E de imediato Ele me levou lá para o sertão de Pernambuco, na cidade de Ibimirim. Deus estava preparando a minha ida para a cidade de o nome de Cristo, mas que nós muitas vezes também agimos assim, quando queremos fazer do nosso jeito, achando que o nosso jeito é melhor. O que o Brasil precisa é de cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, que estejam prontos a pagar o preço para agir do jeito de Deus. E vale a pena, então, nos engajarmos naquilo que Deus está fazendo à nossa volta, com o propósito daquilo que de melhor pode haver para a nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.